A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que o nosso bazar funciona de segunda a quinta, de 13h30 às 16 horas na Casa Espírita Maria de Nazaré. Também convido os jovens de até 18 anos a estarem conosco todas as sextas, de 20 às 21 horas, descobrindo a arte de aprender. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador na Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Agradeço a oportunidade, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. É isso mesmo, Adilson. Vamos estudar diversidades de dons. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 999387699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida, a prova dilatará seus poderes, o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho, o sacrifício sublimará seus impulsos, a enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma, a calúnia lhe honrará a tarefa, a perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre diversidades de dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 6. Então, meus queridos irmãos, a mediunidade nada mais é do que os dons espirituais, ensinado por Paulo, o dom de línguas estranhas, do discernimento dos espíritos, né, da visão, enfim. É o que nós estudamos, tudo dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse trecho,
da famosa carta à cidade de Corinto, Paulo de Tarso reconhece que todo ser humano tem um dom, mas este existe para que o objetivo seja comum. Há diversidades também de formas de trabalhar e servir ao Senhor, mas o objetivo desses labores também será sempre o mesmo. É sempre Deus que está no comando de tudo. Portanto, a partir dos dons das diversas formas de servir ao Senhor, o ser humano, ainda que tenha cometido um crime contra o próximo ou contra ele mesmo, poderá modificar o quadro existencial da sua própria vida. Sim, o próprio Paulo de Tarso é um exemplo, de perseguidor implacável do cristianismo, passa a ser perseguido, tornando-se um dos maiores dos apóstolos. Para tanto, necessitará utilizar como combustível de transformação a boa vontade de se esforçar e potencializar pelo trabalho os seus dons. A partir disso, servindo segundo as próprias capacidades e forças, conquistará gradativamente o mérito pelo serviço realizado. Não se esqueça, porém, de que muitos dos irmãos a ser encarcerados, como Onésimo, para acreditarem e descobrirem os próprios dons, se tornando úteis e seguindo a estrada do Senhor, precisam de alguém que acredite na transformação destes e os incentive a tanto. Então não basta muitas vezes por si só a vontade de transformar-se. Há uma necessidade também de amparo, ou dos familiares, dos amigos próximos, ou até de desconhecidos que veja que a pessoa tem um certo dom. Então precisamos sempre do próximo. Para Marquinho, o companheiro que nós citamos no programa de quinta-feira, a esposa e toda a família foram esses alicerces, pois muitos permanecem inúteis e esquecidos por não ter alguém que acredite em suas mudanças de vida. Eis o papel do verdadeiro cristão diante das injustiças sociais: socorrer os sofredores. Sim, socorrer os sofredores é uma das nossas obrigações quando nós nos colocamos como cristãos. Outro ponto importante de ressaltarmos é que Paulo de Tarso escreve as duas cartas na sequência, uma da outra, e pede para serem entregue as duas, a Filemon e a igreja que estava em sua casa, aos Colossos. Portanto, em Colossenses encontra-se algumas indiretas do assunto, tratando em carta particular, dentre as quais não se pode deixar de citar uma delas, pois aquela reconciliação que Paulo estava tentando fazer entre Filemon e Onésimo, seu escravo que estava aprisionado. Então Paulo já escreve à cidade de Colossos, ou seja, aos Colossenses, endereçada a Filemon, para que ele já tomasse um conhecimento de algo, Um trecho da carta diz assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Olha só, chamando a atenção para o escravo. Sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Então aqui Paulo de Tarso já chama a atenção no sentido de que se prepare para se preocupar bem com seus servos. Porque para muitos era só uma mensagem que recomendava misericórdia entre os irmãos, pois na mesma medida que empregas essa virtude divina ao seu próximo, Deus também empregará conosco. Mas a Filemon, esse trecho tem um sentido ainda mais profundo, o de desatar nós. Não sofre apenas quem fez o mal a alguém, mas também aquele que não conseguiu perdoar o mal que alguém tenha feito. Pois é, o não perdão, o não perdoar, causa dores e dificuldades tremendas. Já foi dito que a oportunidade antecede o mérito. Para que alguém que tem errado tenha uma nova chance, necessário é oportunizar. A esse respeito, registramos minha primeira ida a passar pelo curso preparatório. Como registrado em capítulo anteriores, conhecido instituição como estágio de psicologia e sentido-me tocado pela causa, ingressei no curso de voluntários. Naquele dia, para mim, inesquecível, a pregação girou em torno da conversão de Paulo de Tarso. Ao final, um dos recuperados chegou emocionado, me dizendo que um dia ele gostaria de ter uma Bíblia como a minha. E eu não pensei duas vezes e o presenteei na frente dos demais que o acompanhavam. A cena e respeito silencioso.
confesso que eu nunca fiquei tão feliz presenteando a alguém. Então, quando nós fazemos qualquer doação que saia do coração, é de muita gratificação, porque você se sentirá recompensado, e principalmente quando se trata dos ensinamentos de Deus. Alguns dias depois, quando eu retornei à PAC de Sete Lagoas, o então presidente da instituição me chamou para tomar um café com ele, e durante o bate-papo me perguntou que dia eu levaria à associação as outras 99 Bíblias. À época, a unidade contava com 100 operandos. Eu engasguei o pão de queijo, como bom mineiro que sou, e como não compreendesse bem, ele me explicou melhor. Não tem como julgarmos o mérito de um ser humano, seja ele encarcerado ou não, sem que busquemos nivelar as oportunidades do mesmo. Na APAC, eles deveriam ser tratados como iguais em direitos e deveres. Sendo mais claro diante de minha postura, ou eu deveria entrar e pedir a Bíblia de volta e me desculpar diante deles, ou de fato eu deveria presentear os outros. Dessa forma fiz uma campanha relâmpago e arrecadei outras 99 para me desculpar com os outros irmãos, dos quais não lembrei. Naquele momento eu só via a oportunidade de ser caridoso com um, me esquecendo dos outros 99. Então, ele deu um exemplar bíblico a um irmão que ele julgava necessário, mas deixou 99 internos sem uma Bíblia. Diante disso, é válido fazermos uma análise social quando ouvimos um discurso de alguém que, de terno e gravata, fala sobre meritocracia. Respeitamos o ponto de vista de todos, mas essas questões precisam ser analisadas de maneira muito mais profunda, pois não tem como julgar a meritocracia sem saber a origem e as oportunidades de estudo, alimentação, orientação de pai e mãe, saneamento básico, acesso à saúde, a lazer, a cursos de capacitação profissional, sua cultura e contexto social de sua forma mais ampla. Aí sim, diante de todo o contexto que ainda não se fará claro, quando as tendências e conquistas daqueles espíritos poderiam julgar meritocracia. Então, meus queridos irmãos, não dá para julgar nesse sentido. Precisamos ter compreensão acima de tudo. Sobretudo, é necessário ponderar antes de qualquer julgamento. Nunca sabemos o que levou o irmão a cometer aquele equívoco. Além disso, se verdadeiramente soubéssemos compreender tais razões e nos colocássemos no lugar dele, perceberíamos que o crime cujo qual ele cometeu também o faríamos, talvez em graus ainda mais graves, com maiores prejuízos ao agredido. Certamente, Paulo de Tarso já havia conhecido toda a história da vida do jovem Onésimo, assim como seus erros e a vontade de modificar-se em Jesus. E foi por isso que ele exalta o quão o escravo, agora do Cristo, poderia contribuir nos trabalhos dos colossenses. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Filemon, capítulo 1, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo vai expondo seus pedidos a Filemon gradualmente em relação a Onésimo. No primeiro momento, apenas pede para que ele o receba, dando a entender a grande mensagem da reconciliação. No segundo momento, o pedido vem acompanhado de característica de transformação íntima do escravo convertido e da utilidade dele no ministério do Cristo, tanto a Paulo quanto a Filemon. Até esse ponto da epístola, Paulo utilizou-se da fé raciocinada para demonstrar ao destinatário as razões que o deveriam mover para reconciliar-se com Onésimo, perdoando-o. Nesse trecho, porém, o convertido de Damasco vem falar de suas entranhas ante Onésimo. Segundo as tradições daquela época, essa palavra tinha o significado de sentimento profundo de compaixão, benevolência, misericórdia, tudo isso junto, sendo movido pelo ponto mais forte do sentimento do indivíduo. Portanto, era esse o sentimento de Paulo com o escravo convertido. De fato, era um filho que ele havia gerado em sua prisão na cidade de Roma.
Outro ponto a se destacar na interpretação desse trecho da carta é o quanto seria confortável para Paulo ter Onésimo como colaborador. Nesse momento, o apóstolo da gentilidade traz outro grande ensino: desapego. Por vezes, compreende-se que essa virtude é apenas em relação às coisas, mas principalmente às pessoas. Faz-se necessário estar desapegado, o que não significa deixar de amá-las. Os desígnios de Deus poderão apartar-vos dos entes amados quando menos esperardes. Desapego não é desamor, mas saber que a vida também é feita de encontros e reencontros. No entanto, o sentimento entranhas será sempre o que ligará os espíritos imortais, seja na terra ou em outros planos da vida. Ainda que o ex-escravo fosse para ele muito útil, o ex-rabino compreendia o quão importante era ele estar ao lado de Filemon. Por meio desse entendimento, em camadas mais profundas e ainda misteriosas, a providência divina sabe o momento de apartar nossos entes mais queridos, ainda que sejam estes extremamente importantes à nossa existência. Poderão, em dado momento, serem ainda mais úteis em outros planos ou em outros locais. Como não se lembrar dos familiares de encarcerados, que se veem obrigados à separação com seus familiares amados? Sobretudo, saberem que, além de estarem sem a liberdade do aconchego do lar e da família, também estão privados da dignidade. Se tens dificuldades em fazer visitas nos presídios, respeitamos, mas gostaríamos de fazer um pedido. Lembre-se desses irmãos em vossas orações, mas estenda também essas vibrações de amor aos familiares. As mãezinhas dos encarcerados muito sofrem. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, caridade com os criminosos, que foi assinado por Elizabeth de França, uma princesa que viveu no século XIX e foi martirizada em praça pública na Revolução Francesa, cuja vida foi dedicada aos camponeses e menos favorecidos. A caridosa e nobre princesa é considerada uma santa por martírio pela Igreja Católica. Um fato interessante, no dia de sua morte em praça pública, foi o silêncio. Após ser assassinada, todos os presentes puderam sentir um perfume que envolvia todo o ambiente. Algum tempo depois, em 1862, ela vem escrever, através dos médiuns que trabalhavam ao lado de Allan Kardec, a já mencionada página do Evangelho dedicada aos irmãos que cometeram crimes, demonstrando haver perdoado os próprios verdugos com tal gesto, pois ela havia sido vítima de injustiça no mundo. Abaixo descrevemos um trecho dessa linda mensagem. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Nos dias que correm, onde a humanidade atravessa um período histórico, pandemia de coronavírus, nossos irmãos em prisão estão lá há meses sem poder receber visitas. O que já não era fácil, estar privado de liberdade e de tantos outros direitos que não deveriam estar, o que dificulta a reeducação dos mesmos, assim como a educação espiritual deles, agora não recebem nenhum tipo de visita ou contato com os familiares. Nessas horas tormentosas e em tantas outras vividas por recuperando e familiares, é indispensável a responsabilidade cristã vos convidar às orações destinadas à sombra de lágrimas. A prece fará o papel do sol, sim, o sol que tantas vezes eles sequer podem desfrutar. É o que o sol, senão as energias do próprio Cristo, que nos fortalecem após uma noite de trevas.
Sois criados por Deus, livres, embora ignorantes no princípio, possuidor do DNA do divino, que lhe dará meios de serem sóis a iluminar a existência de muitos irmãos. Por ora, encontra-te encarcerado em corpo que lhe priva da liberdade real, com o objetivo de educar o seu espírito imortal. Não lamentes, ainda que a noite trevosa e tormentosa das ilusões humanas te angustie, observe o movimento sagrado do sol todos os dias. Jesus é o sol de vossas vidas. O sol é a manifestação diária do amor desse mestre que vos convida a ser livre. Desvincule-se das algemas fluídicas que vos têm deixado encarcerado. A caridade será sempre as chaves que lhe darão tal liberdade. Acredite, haja agora e ouça com a voz do Cristo palavras de vida eterna que vos direciona sistematicamente ao bem. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João, capítulo 14, versículo 12. Por meio desse exercício diário, meus irmãos, poderemos levar pequenas parcelas de sóis espirituais a tantos irmãos que vivem em trevas, secando ainda lágrimas nos corações de seus familiares, mesmo que não os conheça. A oração é o meio de comunicação com o alto, não apenas para pedirmos algo ou glorificarmos o Senhor, sobretudo para colocarmos as mãos em benefício do próximo. Dessa forma, compreendendo a essência da mensagem do amor universal que o Cristo testemunhou no momento mais doloroso de sua existência entre nós, quando rogou a João Evangelista que este cuidasse de sua mãezinha. Diga-se de passagem, a mãe de um detento aos olhos carnais que sofria a pena de morte, conforme observamos no Evangelho. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Por meio de tal pensamento, alimentarás, como Paulo de Tarso, um sentimento digno de cristão, dedicando as entranhas de vosso ser aos mais sofredores e deserdados de sorte. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto, referindo à carta a Filemon, o que te convém. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O amor que enlouqueceu. A cena chocou a policial. Apesar de sua experiência no atendimento a vítimas de acidentes e de agressões. A senhora fora encontrada com múltiplas lesões. No hospital, tivera diagnóstico de concussão cerebral e algumas fraturas. Não podendo dela obter informações pelo estado de inconsciência, buscou acesso à sua ficha hospitalar. Descobriu que desde que viera para a cidade, há 4 anos, fora atendida emergencialmente mais de uma vez. Primeiro, um punho quebrado. De outra feita, costelas fraturadas. A perspicácia de Melissa identificou, embora as desculpas assinaladas no prontuário médico pela própria paciente, que se tratava de violência doméstica. O que a estarreceu foi descobrir que o agressor era o enteado, jovem de 17 anos que residia com o casal. No interrogatório, ela detectou tamanho ódio do rapaz pela madrasta, que a levou a questionar as razões desse sentimento tão intenso. O esposo desconhecia as agressões anteriores, porque habilmente a esposa jamais lhe contara, no intuito de evitar conflitos entre pai e filho. Desculpava-se falando de uma queda, um descuido para encobrir a violência. Foi com a ex-esposa que Melissa descobriu a causa daquele ódio extremado.
ela criara e alimentava o ódio no filho. De tudo e por tudo culpava aquela mulher, que dizia ser a usurpadora da sua vida, destruidora da sua felicidade. Não se dava conta de que o seu casamento findara bem antes que o marido tornasse a se consorciar. Um comentário da policial foi marcante. Eu também estou divorciada. A minha decisão desde o princípio foi jamais insuflar qualquer sentimento que pudesse ferir o bom relacionamento entre meus 2 filhos e o pai deles. Nada deve alterar isso. Nossa relação sofreu dificuldades e nos separamos. Mas o sentimento de respeito a ele como pai fica acima de qualquer outro. Desejo que meus filhos o amem, continuem o bom relacionamento com ele. Nenhum sentimento ruim deve interferir nisso. Ódio somente faz mal a quem o sente, a quem o estimula, a quem o absorve. O ódio motiva tragédias, desmantela famílias, infelicita. Dizem que o ódio é o amor que a enlouqueceu. As tantas cenas tristes e os relatos de certas tragédias nos asseguram essa verdade. Quando se instala nas fontes do sentimento, envenena-o. E faz tanto mal a quem o nutre que desarticula os aparelhos nervoso, circulatório e digestivo. Tudo isso pode se transformar em enfermidades físicas e emocionais, de largo e doloroso curso. O ódio em nossas vidas é aquele mesmo que alimenta psiquicamente os conflitos bélicos que estouram pelo planeta como um incêndio surgindo de uma fagulha. O único antídoto para ele é o amor, o sentimento por excelência, que modifica nossas estruturas emocionais e comportamentais. Cabe-nos vigiar as nascentes do coração e da mente, onde se originam os sêmens do ódio, erradicando-os e substituindo-os pelas células vivas do amor. Será o amor que estabelecerá nos corações e no mundo o reino de Deus. E somente o reino de Deus nos trará bem-estar, alegria de viver, paz de espírito. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o universo fala conosco o tempo todo. As pessoas ao nosso redor podem ser mensageiros, canais para a força criativa que constantemente deseja compartilhar conosco e nos ajudar em nossa jornada. O problema é que geralmente nossos olhos estão cobertos. Não ouvimos, não enxergamos, não estamos abertos para realmente ouvir o que nos está sendo comunicado. Fique atento, ouça, talvez você receba as respostas que está procurando. Então é importante que meditemos e que aguardemos as respostas de Deus. Por isso o universo nos responderá, mas para tanto devemos nos preparar para isso, ter tranquilidade, esperança. Tudo de bom vai acontecer. Muita paz, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de dividir o programa de hoje junto com você. Estaremos aí em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.